Olá pessoal, estou aqui de novo postando mais um vídeo para ajudar na preparação de vocês para o Enem. E o tema de hoje vai ser interferência de ondas. Sou o professor Renato César e hoje nós vamos abordar um pouco desse assunto. Primeiramente a gente tem que entender um pouco, né, que esse assunto é um assunto bem específico, é um assunto que está dentro do assunto de ondulatória. A gente tem que entender que ondas, né, fazendo um debate prévio aqui, ondas podem ser classificadas quanto à sua natureza em ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, um exemplo é a luz. A luz é um tipo de onda, né? E dentro do assunto de ondulatória, né, tem as ondas eletromagnéticas e tem as ondas mecânicas. A onda mecânica é exemplo de a onda do mar. Onda de choque, você bate numa parede, aquela propagação, aquela perturbação ali que foi gerada na parede, é uma onda de choque. O barulho produzido por esse impacto, esse som, é uma onda mecânica também. De onda a gente pode falar também da direção de propagação. Quando está a direção de propagação da onda, ela pode ser longitudinal ou transversal, mas isso em primeiro momento não é no foco da nossa aula aqui. Como eu disse, nossa aula vai ser bem específica, vai ser interferência de ondas, e vamos finalizar a aula respondendo uma questão que foi cobrada no Enem 2018, né? Então é uma questão bem atual, certo? Pois bem, algumas informações sobre as ondas. Tá aí a representação de uma onda senoidal. Parte mais alta a gente chama de crista, parte mais baixa a gente chama de vale. A altura a altura é tanto até a crista quanto até o vale é chamado de amplitude, né, essa altura. A distância de uma crista até outra crista ou de um vale até outro vale a gente chama de comprimento de onda lambda, dentre outras características que existem. Porém, por enquanto a gente vai ficar atento a essas características: crista, ponto mais alto; vale, o ponto mais baixo. A altura máxima e até a crista ou até o vale é chamado de amplitude. A distância entre uma crista e a crista seguinte é chamada de comprimento de onda lambda. Ou então a distância de um vale até outro vale também é chamada de comprimento de onda lambda. Essas são as características importantes para a gente nesse primeiro momento. Bom, aqui está a interferência de onda propriamente dita. Interferência de onda podem ter dois tipos: interferência construtiva e interferência destrutiva. Interferência construtiva é quando os pulsos de onda eles vão se somar. O que acontece? Imagine aqui o pulso de onda 1 está se deslocando para a direita, e o pulso de onda 2 está se deslocando para a esquerda. Está indo um ao encontro do outro. Tá aí, ó, antes da interferência está indo um ao encontro do outro. Esses dois pulsos eles estão em fase. Quando eles se encontram, há uma superposição. Nessa superposição, veja no desenho do meio aí, que o pulso 1 e o pulso 2 eles vão se somar. A onda resultante durante a superposição é uma onda de amplitude maior do que tanto a onda 1 quanto tanto o pulso 1 quanto o pulso 2. Depois da superposição, a onda 2 continua se deslocando no sentido em que ela vinha se deslocando antes, como se nada tivesse acontecido, e a onda 1 continua também sua trajetória natural, como se nada tivesse acontecido. É o princípio da independência dos pulsos de onda, né? A onda 2 continua seu movimento para a esquerda, como se nada tivesse acontecido, e a onda 1 continua seu movimento para a direita, como se nada tivesse acontecido. O interessante para a gente agora é saber que na interferência construtiva, a amplitude da onda resultante ela vai ser maior do que a amplitude da 1 e do que a amplitude da 2. Elas vão se ajudar aí, certo? Já na interferência destrutiva, perceba que elas estão em oposição de fase. O pulso 1 está se deslocando para a direita e o pulso 2 está em oposição de fase ao pulso 1,
se deslocando para a esquerda. Pulso 1 para a direita, pulso 2 para a esquerda. Novamente está indo um ao encontro do outro. No desenho do meio mostra aí o momento em que os pulsos estão sobrepostos. O que acontece? O pulso 1, perceba que ele tem uma amplitude maior. Lembrem do segundo slide, quando eu falei de amplitude. Amplitude é essa altura aí até a crista ou a altura até o vale. Note que a amplitude do pulso 1, pelo desenho de cima, é maior do que a amplitude do pulso 2. Então, mesmo na interferência destrutiva, a amplitude da 2, como ela não é do mesmo tamanho da amplitude da 1, ou melhor, ela é menor do que a amplitude da 1, ela não vai conseguir destruir por completo. Está havendo uma interferência destrutiva, está diminuindo o sinal, porém, como o sinal da 1 é maior do que o da 2, ainda vai ter uma resultante aí da onda 1, né? Vai ter uma resultante que não seja a interferência destrutiva total. Depois, quando acaba a superposição, do mesmo modo da interferência construtiva, a onda 2 continua o seu movimento natural, e o pulso 1 continua o seu movimento natural para a direita, e o pulso 2 continua o seu movimento natural para a esquerda. O que é importante para a gente, novamente, olhar para esse desenho do meio. Está havendo uma interferência destrutiva. A amplitude da onda de superposição aí, ela é menor do que a amplitude da onda 1. Note que diminuiu um pouco aí a amplitude da onda 1, devido à interferência dessas duas ondas. Bom, como a gente já estudou um pouco sobre interferência, né? Vamos responder uma questão do Enem 2018. O que ele diz? Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Certo? É uma fonte de energia elétrica. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruído ativo. O que é esse cancelador de ruído ativo? Ele é constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. Ponto. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse fone de ouvido? Ora, o que ele está dizendo aí na questão? Basicamente é o seguinte, que o fone de ouvido vai cancelar o barulho externo. Você não vai escutar o barulho que está vindo do ambiente que você está rodeado, certo? Então vamos lembrar um pouco sobre interferência destrutiva. Pois bem, antes de ir para as alternativas da questão do Enem, né, 2018, vamos relembrar um pouquinho dos slides anteriores. Para responder a questão, a gente tem que relembrar a interferência destrutiva. Tá aí a representação do lado esquerdo, tá a representação aí de uma interferência destrutiva. O pulso A está se deslocando para a direita e o pulso B, em oposição de fase ao pulso A, está se deslocando para a esquerda. Isso é antes da interferência. O que a questão quer? O que ela quer? Que o que ele chamou lá de cancelador de ruído ativo, ele anule o barulho externo. Para anular, tem que ter uma interferência destrutiva total, a aniquilação daquele sinal externo. Para isso acontecer, é o que está sendo representado aí do lado direito, né? Tem a setinha azul representando durante a interferência, some totalmente a onda. Ela sumiu totalmente durante a interferência. Primeiro a gente tem que saber, tem que estar indo em direção ao outro. A amplitude do sinal A, tem que ser igual, né? Do mesmo tamanho da amplitude do sinal B, eles estão em oposição de fase. Eles têm que ter a mesma frequência, uma característica nova aqui que a gente vai comentar. Frequência é o número de oscilações que ele faz num determinado período de tempo, né? Frequência em Hertz é o número de oscilações que ele faz por segundo. Então,
essas duas ondas elas têm a mesma frequência. Perceba aí que a largura das duas, pela figura que a gente está idealizando, é a mesma. Então, a amplitude tem que ser a mesma, né? Eles têm que estar em oposição de fase, oposição de 180 graus de fase, então, ou seja, uma oposição completa de fase, né? Eles têm que ter a mesma amplitude, né? A altura aqui, vamos supor que a amplitude da A seja de 2 centímetros, a B também é de 2 centímetros. Em oposição de fase, tem que ter a mesma frequência e tem que estar numa oposição de fase 180 graus. Então vamos lá para as alternativas. Bom, então aqui nas alternativas, né, a gente já sabe que tem que ter a mesma amplitude. A letra A diz que ele tem a mesma amplitude, letra B mesma amplitude, letra C mesma amplitude, letra D sinal de amplitude maior. Então a letra D a gente já exclui. Letra E sinal com a mesma amplitude. Então, pelo fato de a gente saber que nessa interferência destrutiva total, para acabar com o sinal externo, né, com barulho externo, a gente sabe que as ondas tanto do cancelador de ruído quanto do sinal externo tem que ter a mesma amplitude. Só ajudou a gente a eliminar a letra D, né? A gente já sabe que está errada. Então a gente fica por enquanto entre a letra A, B, C e E. Aí a gente também entendeu que ela tem que ter a mesma frequência, né? Se uma for mais estreita do que a outra, não vai haver o cancelamento total, tem que ter a mesma frequência. Letra A diz mesma frequência, letra D mesma frequência e letra também não, todas falaram mesma frequência. Aí pronto, o que vai responder a questão vai ser falar na diferença de fase. A diferença de fase letra B ela diz aqui, ó, sinal com a mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 180 graus em relação ao sinal externo. Então a letra B de bola responde a questão